Olá! Fala, rapaz! Boa Fala, noite! menina! E Fala, aí? Capiúcha! Fala, Capiúcha! Para quem não sabe, Capiúcha vem de capixaba de coração e gaúcha por tradição. Mas, E aí, rapaz, ah, muito quente aí? Oi? Olha o Sandrinho chegando na área, Olha o gente! Sandrinho Tamo aí, na olha área! o Sandrinho aí. Olha o Sandro Miguel É, aí, gente. me conta, muito sol aí? Não, agora não tem sol, né? Eu só não vou Agora, xingar porque o Sandrinho e outras pessoas vão estar por presentes. respeito, Então, por por respeito a elas, respeito eu ao não vou Sandrinho te aí. xingar. Não, Mas mas foi me muito conta quente aí. hoje. Foi muito quente hoje. Com uma deu uma estabilizada ali na que eu achei que ia chover, né, pertinho ali das 3, 4 horas, mas o tempo tá assim, faz uns 3, 4 dias que tá assim, né? Parece que vai chover, mas não vai, aí esquenta, tem aquele sol forte, aí dá aquela Entendi. amenizada. Tu vê que tem um ventinho ali nas árvores ali, mas não dá efeito nenhum. Então a gente tá A desse mãe, jeito, né? a mãe hoje comentou comigo, né? Porque hoje falaram que tá acabando o verão, né? Aí ela disse assim, nossa, que a gente nem precisa se preocupar com isso, né? Se tá acabando o verão ou não, né? Eu digo assim, é verdade, aqui a gente tem verão o ano inteiro, então tá tudo bem. Mas tem feito dias muito quentes, amiga. Agora eu saí, cheguei faz pouco, cara, vou te dizer assim, que não tem nem vento na rua, de tão quente que tá. Deve estar, sei lá, seus 28, 29 graus aqui hoje. E deve ter feito uns 37 de tão quente que tava. Porque não tem vento, aí fica mais quente ainda. Aqui agora estamos falando hoje que agora é sábado, né? Sábado que iniciou no outono, né? E aí vai começar aquela temperaturazinha mais amena, assim, aquele ventinho, aquele friozinho mais gostoso, assim. Então, Depende pra quem, né, amigo? Gostoso o frio, não sei pra quem, né? Mas tudo bem, a gente respeita os gostos aí, não não, vamos aquele discutir. ventinho, né? Aquele ventinho não é tão quente assim, né? Mas é um negócio mais gostoso, assim. Aí dá para te Não, tomar aqui, um, assim, dá para te tomar um na, chimarrão sem suar, né? na madrugada até tem feito um pouquinho mais fresquinho. Desculpa, tipo umas 4:30 da manhã, 5 horas, dá uma refrescadinha e depois, 7:30 da manhã, o bicho pega de novo e vai embora, entendeu? Que legal. E o Sandro? E aí, Sandro? Parabéns, aí. Eu fiquei sabendo que tá com um novo trabalho, com um novo desafio, Sandrão. Sucesso aí na nova fase. Parabéns. Ô, Rodolfo, seja bem-vindo. Uma boa noite para você aí conosco. Quem é? O Henrique? O Rodolfo, Ah, o Rodolfo? Bora bora enriquecer, bora enriquecer aí. enriquecer. Opa, vamos junto, vamos junto. Frio é coisa de louco. É por isso que você não tá morando comigo aqui no Espírito Santo, entendeu? Que é gaúcho que sai correndo do frio, não quer voltar para essa coisa comigo. Não, ainda mais com pandemia, cara. Não, eu estava conversando agora com a mãe, disse assim, imagina nós no sul, trancados, né? Com frio, nessa pandemia. Nós íamos ficar desse tamanho, o que vai fazer? Vai comer, que nem os loucos, ficar embaixo das cobertas, né? Às 6 horas vou ao mar todos os dias. E é verdade, eu sou testemunha. Ele vai lá, coloca no grupo, convida a gente para ir. O cara tá se puxando, meu. E assim, tem cada imagem que a turma que vai às 6 da manhã para a praia tira, filma, que é pode ser, assim. É um Tu espetáculo à parte de mora, Deus. a praia onde tu vai é perto da onde tem uma santa ali. Uma vez eu tive ali tem uma santa, né, bem no Da canto assim. Iemanjá. Isso, Isso. é? Eu fico em Vitória, que é onde tem a Orla, onde tem Iemanjá. E o Sandro, ele é de Vila Velha, que é 20 minutos, né? Ó, montei a minha área de gestão novamente. Legal. Ah, legal, legal, Sandro. Isso aí é sempre bom, né, quando a gente retorna assim algo que a gente gosta muito, né?
Que bom. E ele é muito competente naquilo que faz. Então, meu amigo, o céu é o limite. Vamos embora, seja feliz. Mas vamos lá, Legal. professor. O que nós vamos Vamos falar lá. hoje? Pelo que eu entendi, é de algo que eu tenho muito forte em mim, né? Que é a timidez. Exatamente. embora a gente brinque sobre isso, né? E por isso que eu tentei trazer assim esse assunto, não só hoje na nossa conversa, mas também uma conversa que eu venho fazendo já ao longo da semana, conversei com outras pessoas, fiz uma live também sobre esse tema e resolvi então trazer hoje para a nossa pauta da conversa de hoje para a gente conversar sobre timidez. Na visão, sobre vários aspectos, né? Porque muitas vezes a gente acaba ou deixando com que a timidez ela nos deixe na inércia, né? Na inação, ou muitas vezes, sem perceber, deixando com que a não timidez extrapole, né? Muitas vezes nós somos extrovertidos, nós somos pessoas que não temos dificuldade de nos expor em público, mas muitas vezes a gente acaba não entendendo aquela linha muito tênue que é entre o extrapolar e o manter, né, aquela dosagem certa para aquele ambiente, para aquele momento. Muitas vezes, eu e tu mesmo, né, Márcia, já conversamos várias vezes o quanto nós tivemos em muitas vezes feedbacks de pessoas, nossa, mas como tu foi dura, como tu é fria, como tu é calculista, como tu és pessoa que não pensa no que diz. E muitas vezes a gente acaba mesmo extrapolando, né? A gente quer ajudar, a gente quer fazer o bem daquela pessoa, trazer na nossa visão, mostrar a ela um ponto de vista ao qual a gente entende que ela não está vendo. E aí muitas vezes acaba também extrapolando em alguns momentos, né? E a gente acaba em alguns momentos se arrependendo daquilo, enfim. Então é importante que a gente sempre possa buscar esse equilíbrio, né? O caminho do meio. A Lorena falando ali, Só nós para falar somos assim, a massinhas. Lorena está aqui conosco. A Lorena, ela foi, por muito tempo, uma das maiores representantes na área feminina, junto à área de Panasonic, né, atuando lá nessa multinacional, viajava pelo Brasil inteiro. Era o sonho de todas as meninas lá, assim, todo mundo queria ser a Lorena quando crescesse, né? E assim, a Lorena, o Rodolfo, o Sandrinho, que está aqui, né? Nós dois que estamos aqui, mais outras pessoas que vão chegando aí, que às vezes não aparece o nomezinho, né? A Virgínia, que está chegando aí. De time não tem nada, né? Graças a Deus. Né? Então a gente vem aí fervendo, aprontando, e isso que tu coloca, ó, 22 anos, imagina, gente, é uma vida, é uma história, né? Uma história linda que ela tem. E aí você fala isso, e a gente está rindo aqui, mas como realmente nos magoa, né? Porque o nosso intuito não é de ferir o outro quando a gente vai e fala coisa. A gente fala tão espontaneamente, às vezes sem aquele filtro, de um pouco mais de carinho, um pouco mais de cuidado, que quando se fala para o outro, aquilo tem um choque maior do que a gente imagina, né? Ó, o Sandro coloca ali, ó, para falar em público, se domina o assunto, eu arregaço na palestra, mas quando for assunto amor, já era. Olha o nosso romântico aí, né? O nosso Muito legal, romântico mas amor antigo. mas as tuas postagens, hein, Sandro, no Instagram, elas são postagens, né, bem românticas, bem amorosas, né, Muito. bem coração mesmo. A gente percebe, a gente tem acompanhado as tuas postagens aí. Muito legal. Talvez tu não tenha a capacidade de falar em público sobre amor, mas tu acaba externando isso de outras formas. Isso, e que é legal também, né? A gente pode trazer os nossos sentimentos de várias formas, sendo escrevendo, sendo falando em público. Legal. Olha aí, ó. Ó, Fabiane chegou aí, ó. Hoje queimei um Ó, churrasco. Ah, Fábio, coisa boa, hein? Ó, isso aí que eu seja te digo, ó. bem-vinda. Ó, o gaúcho raiz, ele fica no Rio Grande do Sul, né? O gaúcho Nutella, ele vai embora, ele não aguenta, né? O gaúcho raiz fica aqui, queima churrasco,
Vai lá, aguenta o frio. Mas é isso aí. Aquele gaúcho mimimi vai embora. Não, mas brincadeiras à parte. Nós falávamos então sobre timidez e aqui a gente está trazendo aqui vários exemplos, né, do quanto a gente, nos nossos trabalhos, a gente precisa realmente expor, seja a nossa opinião, seja apresentar um produto, seja apresentar um serviço, como tu falasses aí, a Lorena, uma profissional excelente, que talvez tenha lá no seu íntimo a vontade bastante grande de estar, muitas vezes, no seu canto, calada, quieta, num canto confortável, lá onde se sente bem, mas que, enquanto está trabalhando, ela precisa mostrar o seu potencial, o quanto ela é uma profissional diferenciada. E é isso que eu queria trazer, então, aqui para a nossa discussão, né? O quanto nós precisamos entender que, como o Sandro diz, nós não precisamos entender de todos os assuntos, nós não precisamos ser experts em todos os assuntos. Tem assuntos que nós realmente nos sentimos mais acanhados, não nos sentimos tão confortáveis de falar, mas que a gente possa entender isso como normal, né? Mas que, quando nós precisarmos falar, quando nós precisarmos expor a nossa opinião, quando nós precisarmos realmente nos portar diante de um público, que a gente possa vencer essa inércia, né? Vencer essa timidez, que a gente possa realmente mostrar o nosso potencial. E o quanto se perde, eu venho falando bastante tempo com relação a isso, o quanto se perde muitos profissionais, por exemplo, num processo seletivo, onde ele não consegue vender tudo aquilo que está escrito no seu currículo. Por quê? Porque, bom, agora, Márcia, fale sobre você, me fale sobre todas essas experiências que estão aqui contidas no teu currículo. E aí a Márcia, né, não consegue, trava, ela sabe que precisa daquela vaga, dá um branco geral e não consegue se vender. Então é importante que a gente possa estar bastante ciente com relação a isso, né? Que a gente possa entender que quando nós tivermos que expor um assunto ao qual nós não temos domínio, ou quando nós não nos sentimos confortáveis, nós podemos nos dar o direito de não falar. Nós podemos nos dar o direito de não dar uma opinião sobre aquele assunto, porque é um assunto que eu não domino, é um assunto que eu deixo para que outras pessoas discursem sobre ele, né? E isso não é vergonhoso. Eu falava ainda essa semana que nós temos diversos ambientes, diversos cenários que nós convivemos durante o nosso dia a dia, né? Agora, em época de pandemia, a gente tem vivido mais, a gente tem vivenciado mais o ambiente familiar, o núcleo familiar, que é um ambiente onde nós nos sentimos muito confortáveis. As pessoas as quais dividem o espaço comigo dentro daquele ambiente são pessoas as quais eu me sinto à vontade para dar a minha opinião assim que possível. Se alguém fala algo que eu não concordo, de pronto eu já dou a minha opinião e talvez em algum momento nós vamos até brigar. Por quê? Porque eu me sinto confortável naquele ambiente. Quando eu estou no ambiente profissional, as coisas mudam um pouco, né? Porque muitas vezes a gente tem a questão da manutenção do emprego, a manutenção do trabalho, o não desrespeitar ou ir contra a opinião do nosso líder, do nosso chefe, e aí muitas vezes a gente acaba retraindo o que nós precisamos repensar sobre isso, né? Repensar por quê? Porque nós podemos dar a nossa opinião, vencer a nossa timidez, o nosso medo de falar em público, mas sempre de uma forma respeitosa. Eu gosto muito de repetir sobre isso, por quê? Porque a gente já falou aqui já. O quanto nós estamos vendo nas redes sociais as pessoas reagindo a determinados conceitos, a determinadas opiniões de forma muito radical, de forma muito adversa, né? Isso não é legal, isso não é interessante para o desenvolvimento da própria comunidade, da própria sociedade. Por quê? Porque se eu e a Márcia não nos damos a oportunidade de estar frente a frente, cara a cara, presencialmente, nos damos essa oportunidade de nos conhecer, de saber um pouco mais sobre o outro,
nós com certeza não vamos conseguir chegar a um denominador comum, né? Nós precisamos desse contato, nós precisamos dessa presença, desse sentir o calor um do outro, para que a gente possa entender, não, mas espera aí, a gente pode chegar a um acordo. Agora, quando eu estou no meu quarto, na minha casa, no conforto do meu quarto, fechado, em quatro paredes, e alguém posta alguma coisa, eu me indigno com aquela postagem, é muito confortável para mim agir de forma radical, de forma adversa, e a pessoa com certeza vai dar o seu contraponto. Isso é preocupante, né? Isso é patológico. Por quê? Porque muitas vezes eu tenho uma timidez muito severa, onde quando eu estou na frente da Márcia, eu não consigo expor a minha opinião, chegando com ela a um acordo, mas no conforto do meu quarto eu consigo dar a minha opinião de forma radical. Isso é preocupante. Nós temos que pensar sinceramente sobre isso, né? O quanto nós estamos nos privando de até mesmo crescermos, de amadurecermos com relação à opinião do outro. Porque se eu estou no conforto do meu quarto, sou tímido e me sinto à vontade ali de dar uma opinião contrária de forma radical, isso é preocupante. Por quê? Porque quando eu me deparar diante daquela pessoa, eu não vou saber me portar, defender a minha ideia de forma madura e respeitando o que é mais importante, a opinião do outro. Então é importante que a gente possa entender isso, né? A gente vem trabalhando aqui, eu e a Márcia, com um treinamento onde nós vamos trabalhar desenvolvimento emocional e em especial com líderes, em especial com supervisores, coordenadores, gerentes, diretores, por quê? Encarregados. Por quê? Porque nós entendemos que muitos líderes, muitos encarregados, supervisores, gerentes, eles, embora tenham uma competência técnica muito grande, muitas vezes acabam extrapolando no fator comportamental no se comunicar com a sua equipe. Por quê? Porque tem uma dificuldade de se expressar, tem uma dificuldade de se mostrar diante daquela equipe. E quando eu tenho uma timidez, por exemplo, muito alta, muito severa, eu acabo, muitas vezes, não sabendo administrar o contraponto de alguém. Por quê? Porque primeiro eu vou me colocar na posição de chefe, e aí, eu me colocando na posição de chefe, eu entendo que eu não posso ser contrariado, porque o que eu mando fazer tem que ser obedecido, e isso não é sadio. E, somado à minha timidez, eu acabo, então, não sabendo administrar quando alguém me traz um contraponto. Então, é importante que a gente possa também saber administrar os nossos sentimentos, também saber administrar quando nós somos contrariados. E quando eu falo em contrariados, eu não estou falando aqui de nada pessoal. Eu vou contrariar a Márcia porque eu não gosto dela. Não, não é nada disso. É simplesmente trazer um contraponto, trazer um ponto diferente, uma visão diferente daquilo que está sendo conversado. E como eu não sei administrar isso, isso pode levar também ao quê? A uma discussão nada sadia. Márcia, quer dar uma complementada? Fica à vontade aí. Não, só estou querendo agradecer aqui a Fernanda Almeida que entrou, o professor Sten que entrou aqui, que é uma pessoa também maravilhosa aí, trabalha hoje em diversas faculdades, e ele é mega competente na sua área. A gente só está tendo gente aqui hoje top de linha, né? Só tenho a agradecer por estarem aqui. Dá o padrão FIFA, mas então, falando sobre esse posicionamento que a gente vem fazendo dentro de algumas empresas, o que a gente mais percebe nesse momento é que não teria como ser diferente, né, gente? É esse autoconhecimento para poder administrar essa pandemia que veio aí. Hoje nós estamos com todos os estados novamente fechados, com essa previsão de 14 dias, depois mais 10 dias, depois mais sei lá quanto tempo. O que o normal não vai ser mais o normal, esqueçam, né? Quem viveu uma determinada situação, ela não vai se repetir, que esteja para melhor, né? Vai ser para melhor, mas tudo que é mudança nos causa medo, nos causa dor, nos causa insegurança.
E aí, muitas vezes, por não saber lidar com as próprias emoções, fica mais difícil ainda conseguir se comunicar com o outro. E aí, quando tu tenta se comunicar com o outro, o que que acontece? O que eu falo é uma coisa e o que tu entendes é outra. A gente vê muito claro isso dentro de uma linha hoje que nós todos usamos, que é o WhatsApp, e que eu, às vezes, utilizo no meu pensamento, no meu comportamento aqui, uma piada, uma brincadeira, mas dependendo do estado de espírito do Jefferson, isso não vai cair legal. Isso vai incomodar, isso vai criar um atrito, isso vai criar um afastamento, e em nenhum momento foi essa a ideia dessa comunicação. Então, hoje, o professor Jefferson está falando sobre isso, sobre a nossa timidez, sobre a falta de nós não sabermos nos posicionar, essa facilidade de nos perdermos na comunicação, e a gente não vai tão longe também. Quantas vezes a gente estava reunido em família, ou saía para ir num barzinho, e tu via os casais, via umas famílias todas sentadas na mesma mesa e, né, teclando com outros terceiros. Então, nunca se vivia aquele momento, se vivia o presente. E esse também é uma das nossas propostas quando se fala em comunicação aqui. É viver o presente. Nós estamos aqui nesse momento fazendo a live com vocês, estamos por inteiro aqui. E a gente gosta quando vocês estão participando, a gente tem essa coisa de querer que vocês agreguem o seu ponto de vista, o seu conhecimento. E aí a gente tem aqui esse baita profissional, o professor Jefferson, falando de algo tão enriquecedor. E que mais do que nunca, gente, se antes se precisava, hoje se precisa muito mais, que é ver se comunicar. Exatamente. E a gente está agora nesse momento de pandemia, né, desde o ano passado. O ano passado, no início do ano passado, nem tanto, né? Por quê? Porque lá por março, quando foi decretada então a pandemia, todos nós tínhamos o entendimento, isso vai durar ali 10, 15, 20 dias, um mês no máximo, e depois nós retornamos para os nossos trabalhos, para as nossas atividades diárias. E aí a gente começou a perceber que não, que as coisas estavam se estendendo, muitas pessoas perdendo os seus trabalhos, muitas pessoas precisando botar alimento para dentro de casa, e hoje estamos aí um ano nessa situação, e pelo que estamos vendo, vamos continuar por mais um ano nessa situação. Isso que está acontecendo conosco agora está agravando ainda mais uma situação a qual nós, seres humanos, e todos os animais, até mesmo os irracionais, a qual todos nós temos, que é o medo. O medo do quê? O medo de perder o trabalho, o medo de não conseguir uma nova recolocação, o medo de não conseguir pagar as contas no final do mês, o medo de repente, perder alguém agora no momento de pandemia. Então, este momento agora difícil que nós estamos vivendo, ele está aguçando cada vez mais esse estado afetivo que é o medo, que ele é suscitado pelo quê? Suscitado pela consciência de perigo. Então, o nosso cérebro, ele recebe a informação de que, bom, eu perdi o emprego, agora eu estou em estado de alerta. O medo de não continuar ou de não conseguir um novo trabalho. Isso é agravante, por quê? Porque nos deixa cada vez mais alertas, cada vez mais excitados, no sentido preocupado da palavra, no sentido de estar atento, no sentido de estar com as nossas pupilas cada vez diariamente ou constantemente dilatadas, a nossa audição cada vez mais constantemente aguçada, o nosso alerta ligado constantemente, e isso acaba nos deixando em atenção total e, consequentemente, nos deixando mais tensos e, consequentemente, nos deixando mais reativos. Então, se nós temos uma consciência, se nós somos pessoas tranquilas, se até antes da pandemia nós éramos rotulados como pessoas tranquilas, pessoas que conversavam, agora nós estamos num momento diferente. Agora nós estamos num momento adverso. E nós não sabemos mais o que vai acontecer a partir de agora, nos próximos dias, nas próximas semanas, nos próximos meses.
Então, se eu tenho uma característica de uma pessoa mais fechada, mais introspectiva, mais tímida, né, este é um momento que eu estou vivendo mais grave. Por quê? Porque eu estou precisando me expor, eu estou precisando sair, né, do meu casulo para que eu consiga um trabalho, para que eu consiga algo diferenciado. Então, para isso eu preciso, e muitas vezes eu, enquanto líder, por exemplo, também, nós estamos com as nossas equipes com os nervos à flor da pele. E como administrar isso sendo eu uma pessoa retraída, uma pessoa introspectiva, uma pessoa que tem dificuldade de se comunicar? Então eu preciso também vencer, né, esse medo, esta timidez, agora nesse momento mais adverso ainda. Então, só para nós entendermos, o medo, ele é um estado afetivo suscitado pela consciência do perigo ou que, ao contrário, suscita essa consciência. Então, ao ser ameaçado, nós alertamos o medo. O temor, a ansiedade irracional ou a fundamentada. O receio. Né? Então, o que isso quer dizer? Que o nosso cérebro, quando recebe uma informação, e essa informação ele processa como algo adverso, ele nos prepara, então, para nos defender, que é o que diz ali, é uma ansiedade irracional. Então, quando nós estamos numa situação adversa, e principalmente a pessoa mais tímida, né? Eu digo mais tímida por quê? Porque todos nós temos um nível de timidez. Todos nós temos, em algum momento, dependendo do ambiente, seja numa festa, numa balada, onde nós queremos, de repente, lá, a Márcia lá avistou um gatinho lá, né, uma pessoa lá que interessou, então ela vai ficar um pouco assim, embora ela seja aquela pessoa mais descolada, então ela vai ficar, mas será que vai dar certo? Será que ele vai falar? Será que não vai? Como é que ele vai reagir? Então, quer dizer, eu, de uma certa forma, fico com um receio, né? Posso até vencer esse medo, mas naquele momento ali, eu me sinto um pouco retraído. Então, isso vai depender do ambiente que eu estou, mas eu preciso vencer este medo, essa ansiedade irracional. E aí que vem a nossa diferença, então, seres humanos, né? De sermos racionais, onde nós conseguimos observar quando estamos com medo, quando estamos retraídos, quando estamos com dificuldade de nos expressar, e aí, então, nós buscamos formas de vencer isso. Então, é isso que nós estamos trazendo aqui como proposta, essa reflexão que nós estamos trazendo, né? De que a gente possa, então, em vários momentos adversos que nós tivermos, a gente possa administrar esses momentos, vencer esse momento de forma racional. Entendermos que nós podemos, nós queremos e nós conseguimos fazer aquilo. Então, o tímido, com um nível de timidez mais elevado, dependendo da elevação da sua timidez, ele vai, de repente, precisar procurar uma ajuda, um psicólogo, um psiquiatra, vai procurar, de repente, um coach que possa auxiliá-lo a vencer essa dificuldade, mas aquele que tem um nível de timidez um pouco menor, a gente consegue administrar isso de forma racional. A gente consegue, não, mas peraí, respira, solta, bota uma música suave, respira, avisa o nosso cérebro que é uma situação adversa, mas que nós conseguimos vencê-la, que nós conseguimos administrá-la e vai adiante. Né? Não é isso, Márcia? Não, é isso aí. Tá sendo muito bem colocado. Acho que não tem nem o que acrescentar aí. É bem essa realidade, né, que a gente está vivenciando aí. E hoje, através de lives, através de reuniões online, através de tudo ser muito menos olho no olho, de ser toque, de ser um contato mais próximo, saber se comunicar, saber o que dizer, quando dizer e como dizer, é o que vai te abrir portas, é o que vai te fazer surgir novas potencialidades, é o fazer o outro ser entendido e você também conseguir compreendê-lo. Né? E quem trabalha como líder aqui, quem trabalha com gestão, sabe que não é um processo fácil. Então, isso faz com que a tua capacidade de saber ouvir, o teu feeling de identificar também se aprimore, né?
No momento que eu sei me posicionar, que eu sei me expressar, que eu sei colocar meu ponto de vista, fica muito mais fácil diminuir os atritos, porque você tem a capacidade de passar a tua mensagem sem bater de frente e, o melhor de tudo, ser capaz de escutar o outro, né? Exatamente. E aí, o que a gente traz também, e que nós precisamos ter uma atenção bastante grande, é com relação ao excesso, aos constantes momentos de medo que nós estamos tendo, principalmente nesse momento agora, né? E aí, quando eu sou uma pessoa mais retraída, mais tímida, isso é preocupante. Por quê? Porque o constante medo, né, que eu tenho durante o dia, durante a semana, isso pode se agravar e se tornar o quê? Uma ansiedade. E a ansiedade, então, é essa soma de medos que eu tenho durante o dia, durante a semana, durante o mês. Então, é importante que a gente tenha bastante preocupação com relação a isso, né? O quanto nós precisamos constantemente nos autopoliciar, nos abastecer de mensagens positivas, de frases positivas, de conversas inteligentes, de conversas positivas, de informações que tenham uma fonte confiável. Eu sempre questiono isso nos grupos de WhatsApp que eu participo. Mas qual é a fonte dessa informação? Eu não sei. Bom, então, essa eu não vou nem me preocupar com essa informação, porque não tem uma fonte, ou pelo menos uma fonte séria, que me diga que aquela informação é verdadeira, então eu não vou nem me estressar com isso. Então, eu acabo tirando de mim essa preocupação. Então, eu acabo tirando de mim essa possibilidade de ficar cada vez mais ansioso, cada vez mais preocupado, né? E quando se tem uma timidez mais severa, isso é pior ainda, né? Porque isso acaba tendo uma proporção ainda maior. Por quê? Porque eu já sou uma pessoa retraída, já sou uma pessoa com dificuldade de me expressar. E eu constantemente vendo notícias ruins, negativas, vendo que as coisas estão piorando, não buscando informações que me confortem, ou estando com pessoas, seja até mesmo virtualmente, né? Hoje, meu maior contato com os meus amigos, com meus colegas, com a Márcia. A Márcia que nós temos aí um contato diário, conversamos diariamente. Então, a pessoa hoje, uma das pessoas que eu tenho mais proximidade hoje é a Márcia, que está a mais de 2.000 quilômetros daqui. Então, eu tenho que saber administrar isso, né? Então, se eu estou com um momento ruim, estou passando por um momento adverso, eu posso chamar lá minha amiga, um amigo, enfim, e conversar de forma virtual sem problema nenhum. Então, é uma forma também de eu me expor, é uma forma também de eu saber administrar a minha exposição. Então, a gente sempre traz agora, eu participei ontem de um programa aqui na cidade de Gravataí, onde falava exatamente sobre isso, né? O quanto as pessoas elas têm a potencialidade, a oportunidade, melhor dizendo, a oportunidade de vender o seu trabalho, de vender o seu produto, de vender-se a si mesmo diante das câmeras, através dessas lives que podem estar realizando dentro da sua rede social, através de uma entrevista de seleção via videoconferência, o quanto elas têm a oportunidade de fazer isso e acabam perdendo essas oportunidades e perdendo uma oportunidade de emprego até, né? Perdendo uma oportunidade de promoção. Por quê? Porque não conseguem se expor diante da câmera, não conseguem se expor diante de uma outra pessoa que está lá do outro lado que eu muitas vezes nem conheço. Então é importante que a gente possa entender isso, né? É importante que a gente possa saber administrar esses nossos medos, saber administrar essa dificuldade de falar sobre algo, essa nossa dificuldade de expor a nossa opinião sobre aquele assunto ao qual nós temos domínio, né? E, repito, não estou falando aqui de falar sobre tudo em qualquer momento. Não, mas então eu tenho que saber de tudo. Não, não tenho que saber de tudo. Eu tenho que saber falar ou saber me portar em qualquer momento sobre aquele assunto que eu domino, né? Que é o que o Sandro nos trouxe aí. Bom, se é para falar sobre este tema, então é comigo mesmo. Agora, se for esse outro tema, bom, então eu
em reserva e não tem problema nenhum. Deixa eu agradecer aqui ao Wagner Siqueira e a Cecília, que está aqui conosco. Muito obrigada por estar aqui curtindo com a gente esse momento, essa live. E isso me fez lembrar que, em alguns momentos, quando eu tenho meus coaches que estão... Porque eu sou coach de carreira, para quem não sabe. E tem alguns momentos que os meus coaches têm aquele encontro da entrevista, né? E o pessoal se perde, fica muito inseguro, tem muito medo. E aí, um dos exercícios que eu sempre digo para eles, te olha no espelho. A primeira vez tu vai achar ridículo, a segunda vez tu vai rir, na terceira tu vai começar a entender. Lá pela quinta, sexta, tu vai começar a ver os teus jeitos, ver o que não tá legal, né? Então, eu queria falar, né? Que eu venho lá de Vitória, né? Aí começa que as pessoas não prestam mais atenção no que você está dizendo. Mas elas começam inconscientemente a contar quantos nés você fala. É o mastigar o chiclete, que dificulta a fala. É o boné para se esconder, que você acha que ninguém está percebendo, mas que é uma forma de se esconder. Quando a gente fala de comunicação, pessoal, ela é um todo. Ela é a comunicação visual, a comunicação corporal, a comunicação verbal. Então, o que a gente trabalha aqui muito é que as três áreas estejam iguais, né? Por que eu falo isso? Eu aprendi, eu achei muito interessante na época que eu não tinha animais, fiquei animais, e aí o instrutor na época de animais me disse, olha, Márcia, não é o que você diz, mas é o que o teu corpo fala do teu cachorro, por exemplo. Aí aquilo não fez sentido para mim no primeiro momento. Mas como assim, cara? Estou dizendo para ele não fazer. Mas como é que é o não fazer teu? O não fazer teu é com carinho, é com uma voz suave, é brincando, é sorrindo. O animal entende. Quando você vai atravessar a rua, por exemplo, que você não quer mais que teu animal atravesse, se ele está sem guia, que é o caso que eu andava com o meu andava sem guia, e eu queria saber como é que ensinava ele a não andar sem guia também e me obedecer. E aí ele me ensinou, Márcia, se você disser para, você para. Ele vai seguir o teu exemplo, não é só o que tu faz. E aí ele me fez entender, e vocês talvez se identifiquem nesse momento, quantas vezes você conheceu pessoas que te falavam alguma coisa e que você ficava pensando, cara, mas não está fazendo sentido, não está encaixando, né? Porque inconscientemente nós fazemos uma leitura de tudo. Nós falamos da corporal e a verbal. E aí, se eu tô falando para ti que eu tô calma, tô muito calma, não, tô super tranquila, não, tá tudo bem, não, capaz. Tu percebe que não tá tudo bem. Eu estou falando apenas a boca para fora. O meu corpo tá te dizendo que eu estou extremamente nervosa, extremamente ansiosa, angustiada, né? E isso é o fascinante quando você começa a trabalhar a comunicação, você começa a entender que a tua timidez, às vezes, vem por alguma vivência que você teve, por alguma experiência, o medo da rejeição, o medo da aceitação, né? Então, é mais fácil eu me esconder, omitir os meus desejos, as minhas vontades, ou não concordar com o Jefferson pelo medo de ele me rejeitar. Eu vou perder o carinho dele, vou perder o respeito dele, então eu prefiro me omitir. Só que toda vez que nós nos escondemos, seja qual for a razão que nós nos omitimos, é um sofrimento também para si mesmo, né? Você se livrou de um conflito, de um enfrentamento, mas de qualquer forma você vai ter um conflito interno, vai ter um sofrimento interno. Então, quando você começa a alinhar tudo isso, é maravilhoso. Deixa eu ver. Gente, como é que é o nome? É o Vonei, esse é o professor Vonei que entrou aí. Abraço, professor Vonei. Então tá. A Ana Maria, muito obrigada por estar aqui com a gente. Então, quando você começa a compreender por que às vezes alguém que você cruza o caminho, ou o teu líder, ou o teu gestor, ou o teu funcionário mesmo, ele fala uma coisa e não te passa a verdade aquilo não está batendo. É porque muitas vezes você está lendo o todo
e você não conseguiu identificar, mas é exatamente isso. A boca fala uma coisa e o corpo reage de outra. Então, quando a gente consegue alinhar as duas coisas, você consegue harmonizar isso, você consegue se expor de uma forma suave, de uma forma clara, fazem sentido e você se conecta com o outro mais fácil. Não é verdade, professor? Com certeza. Eu tenho feito atendimentos individuais agora, nesse momento de pandemia, né? Eu fiz uma primeira edição do curso de desinibição e oratória no início de março, onde eu tive 3 dias ali trabalhando com, né, uma turma. Agora, na semana que vem, nos dias 22, 23, 24 de março, vou trabalhar uma segunda edição, onde, né, até quero convidá-los aí, aqueles que tiverem interesse de fazer o curso de desinibição oratória. Nós vamos realizar agora na semana que vem, segunda-feira e quarta, onde nós vamos trabalhar formas práticas de expressão corporal, expressão facial, gesticulação, formas, técnicas de oratória, técnicas de desinibição, porque muitas vezes eu tenho feito atendimentos individuais também, né? Onde nós fechamos ali pacotes de encontros e as pessoas vêm trabalhando a sua comunicabilidade de forma individual. E eu tenho feito alguns atendimentos e as pessoas têm trazido muito isso. Olha, Jefferson, eu tenho muita consciência do que eu preciso falar, eu tenho entendimento do que eu preciso dizer às pessoas, eu entendo as pessoas, tento me colocar no lugar das pessoas, mas quando eu vou colocar a minha opinião, vou colocar aquilo que eu penso sobre aquilo, eu acabo extrapolando, eu acabo levantando o volume da minha voz, eu acabo muitas vezes vendo, né, na expressão facial do outro uma expressão hostil e que não está aceitando aquilo que eu estou dizendo, e eu começo a ficar cada vez mais nervoso e levanto ainda mais o volume da minha voz. Então eu acabo muitas vezes afastando aquela pessoa de mim, né? Seja profissionalmente falando, ou até mesmo pessoalmente falando. Então eu gostaria muito de trabalhar isso. Bom, e eu sempre trago que a melhor forma de nós trabalharmos esse controle emocional, primeiro é fazendo uma respiração, entendendo que é um momento tranquilo, é um momento ao qual não é um momento que eu estou sendo atacado fisicamente, por exemplo, mas é um momento que eu posso conversar de forma tranquila sem alterar a minha voz. Primeiro eu preciso entender isso, e isso é comigo mesmo, não é com o outro, é comigo mesmo. Segundo, eu preciso ter conhecimento. Conhecimento por quê? Conhecimento daquilo que eu estou falando, daquilo que eu estou defendendo. Por quê? Porque muitas vezes, aí vou pegar até o exemplo do Sandro, se ele me permite novamente, ali, né? Se alguém, por exemplo, presencialmente ou aqui, na internet, pedisse a opinião do Sandro sobre o tema amor, que é um tema que ele disse que não gosta muito de falar, né? Se ele não souber administrar a si mesmo, ele vai se sentir ameaçado. Por quê? Porque é um tema que ele não conhece, não domina, não gosta de falar, mas ele está sendo pressionado a falar sobre aquele tema. E aí o que vai acontecer? Ele vai acabar tentando se proteger, né? Então é importante que eu tenha esse autoconhecimento sobre mim mesmo e principalmente conhecimento sobre o assunto. Se alguém me pede uma opinião sobre um determinado assunto a qual eu não domino, não há problema nenhum de forma madura, de forma tranquila, eu dizer, olha, eu não gostaria de dar a minha opinião porque é um assunto que eu não domino. Então, eu passo a ver para quem gostaria de dar a sua opinião. Então, é importante que a gente tenha esse autoconhecimento, né? Porque senão eu vou acabar, sim, me sentindo ameaçado, e a gente sabe que um animal, seja ele racional ou irracional, se sentir ameaçado, ele vai reagir, né? A Lorena está dizendo que a tua imagem está sumindo, mas deve ser porque ele é tímido, Lorena. Ou, na verdade, assim, acho que a Lorena não estava conosco na terça-feira passada, ele me deixou sozinha, porque este querido celular dele, ou a internet dele à noite, dá problema, entendeu? Então é um sofrimento para nós, esse bendito celular que ele tem.
Mas ele está aí. Mas eu agradeço o feedback para a gente ficar atenta, porque para mim aqui a imagem fica Agora como girando, é que mas tá? não Agora como é que tá a sumiu. imagem agora, Lorena? Agora tá boa a imagem ou Ela tá sumida? fica parada. Agora ela tá parada. Ela fica parada. Aí fica meio desfocada, mas para mim tu não sumiu ainda, entendeu? Mas porque ele é muito tímido, Lorena, então ele fica se escondendo, entendeu? Mas a gente vai, acho que fazer uma vaquinha e comprar o celular para essa criança, para que ele possa fazer as É a lives e pandemia. É abandonar. a pandemia, a pandemia. Eu não Agora sei o que é não a aí, o que é prioridade não? agora é alimento. O Oi? que é? O que A tu falou? prioridade agora é alimento. Não vou gastar com celular, não vou gastar com negócios, com produtos não essenciais. Tá certo, tá certo, tá certo. A pessoa está dizendo que é a nuvem, essa nuvem passageira aí, entendeu? Que causa esse efeito, mas tá tudo bem. Mas É valeu verdade. pelo retorno, né? A gente vai trabalhar, fazer um trabalhado forte aqui para ele melhorar essa internet aí, ou a gente vai apagar a internet de toda a vizinhança, vai deixar só ele com a internet bombando para não ter esse problema. Não, se a voz não está travando, está travando a voz também? A voz parece aquelas velhas que fica tremendo com a voz, sabe? Mas a gente abafa o caso e deixa assim. A voz tá boa, a Luna disse que a voz tá boa, então tá bom. Então, se a voz tá boa, Se a voz está boa, então o problema realmente é o celular, né? Se a voz está boa, a internet. Mas se o celular é um celular, realmente, eu admito que é um celular, não é um celular de última geração. Mas vamos lá, vai dar tudo certo. segue o baile, professor, segue o baile. Agora todo mundo te deixou tímido, né? Agora todo mundo deixou você aí É, numa essas saia justa. mulheres, essas mulheres querendo nos deixar tímidos. Até o Sandro falou ali, aí tem que pedir ajuda, né, para falar sobre amor, eu acho, né, que ele falou. Isso. Isso. Na Mas é verdade, não é isso. só sobre amor, né? Quando você não tem o domínio, a compreensão plena daquilo que você foi solicitado para abordar, para falar, aí vem a nossa inteligência emocional, aí vem a nossa maturidade para dizer assim, cara, eu agradeço muito pela oportunidade que vocês estão me dando, mas para falar sobre esse determinado assunto, eu não me sinto com propriedade, eu não me sinto seguro, eu não me preparei, né? E aí eu passo a vez para o professor Jefferson, que já tem anos de experiência, trabalhou em diversas empresas aí renomadas, como Senai, Senac, lá vai aí uma série de empresas que não me vem à cabeça no momento, mas que ele tem muito mais compreensão e uma clareza para expor sobre comunicação do que talvez eu, do que a Fábio, do que a Claudinha Albuquerque que entrou agora, agradeço pela presença, né? Sandro, eu posso ajudar a falar sobre amor. Ih, tá feito, gente. Olha aí, ó. Olha aí, ó. Viu? Olha só, gente, adoro. Gente, se você soubesse de coração como eu e o Jefferson amamos a participação de vocês. Vocês não têm ideia como é gostoso essa contribuição, essa troca de energia, gente. Não interessa se ela é online, se ela é ao vivo, presencial. É uma troca de energia, tudo é energia, né? E aí a gente tem esse bate-papo aqui, que não fica só duas pessoas falando, e aí vem essas novidades aí de, cara, peraí, se precisar ajuda, eu tô aqui. Nossa, gente, é muito bom, é uma delícia. Mas deixa eu ajudar um pouquinho o Sandro aí, né? Como profissional da área comportamental. Sandro, eu penso que tu é uma pessoa, e agora falando como homem, né? Tu é um homem diferenciado, por quê? Porque tu conseguiu aqui, de uma forma pública, admitir
quais são os assuntos que tu não te sente à vontade de falar, e entre eles o amor, né? E para o homem, e aí vivemos aí numa sociedade machista, né? Onde para o homem falar sobre amor, falar sobre carinho, falar sobre até mesmo abraçar, beijar, dizer àquela pessoa o quanto ele gosta dela, independente se é a esposa ou filho, é difícil, né? Então, se tu está te permitindo, se tu está conseguindo dizer a nós aqui de forma pública, que tu tem dificuldade de falar sobre amor, isso já é um grande avanço. Isso já é um diferencial que tu tem, infelizmente, sobre a maioria de nós homens. Porque a maioria dos homens não conseguem falar sobre isso. Não conseguem falar sobre os seus sentimentos. Não conseguem dizer, até mesmo pedir desculpas, né, sobre determinadas coisas. Não conseguem elogiar, como as mulheres fazem, de forma muito tranquila a outras mulheres, ou a outros homens, ou a outras pessoas. Nós temos essa dificuldade. Nós temos muitas vezes a dificuldade de dizer, eu aqui posso dizer o quanto tu és uma pessoa importante para nós aqui, o quanto tu és uma pessoa que nos dá atenção, que nós temos um carinho bastante grande por ti, e que muitos homens, por exemplo, teriam dificuldade de falar sobre isso. Então é importante que a gente possa reconhecer isso, né? Que, olha, eu não gosto de falar, e não é porque eu não tenho sentimentos, não é porque eu não amo ninguém. Hoje de manhã eu ainda assisti uma live de um profissional aqui no Instagram, ele dizia que existem diferentes tipos de amor, né? O amor pela esposa, o amor pelo esposo, o amor pelo filho, o amor pela sogra, o amor pela mãe, o amor pelo irmão. Então existem diferentes tipos de amor. E eu preciso saber... Pelos amigos. Então eu preciso saber externar esse amor, e não precisa ser através de palavras, pode ser através de escrita, através, né, de uma mensagem que eu lanço na rede social diariamente. Enfim, eu estou mostrando uma mensagem que eu mando para uma pessoa importante lá no privado, no WhatsApp, para que ela possa passar um belo dia de trabalho. Enfim, tudo isso é falar sobre amor, né? Jesus ensinava-nos muito sobre isso, né? Jesus não veio nos ensinar que nós tínhamos que estar dentro de uma igreja para mostrarmos que nós somos pessoas amorosas. Não, Jesus nem falou em igreja, Jesus não criou a igreja. Quem criou a igreja foi o próprio, os apóstolos, depois de anos depois, né? Então Jesus falava do quê? Desse estar junto, desse abraçar. O que o Santo falou ali, Elisa? Não, eu recebi uma declaração aqui da Lorena, gente, amei essa, né? Márcia, eu te amo muito desde sempre. Ganhei minha noite, né? Ganhei minha noite. Muito grata, minha Lorena, lindona, maravilhosa, espetáculo de mulher. E realmente a gente tem essa capacidade mesmo, né? De expor melhor que o homem muitas vezes. Porque o homem tem uma ideia de que ao expressar seu sentimento, ele se torne ridicularizado ou desrespeitado ou humilhado por isso, né? Então eu me sinto menos por estar dizendo aquilo que eu sinto. E aí, não vamos longe, né? As mulheres aqui às vezes esquecem também de respeitar isso. Isso tem uma coisa que eu sempre converso com os meus amigos, eu digo assim, gente, eu imagino o quanto é difícil para o homem muitas vezes chegar numa mulher e dizer, olha, eu me sinto atraído por ti, eu gostaria de ter algo contigo, você é importante para mim. Por quê? Porque a mulher, às vezes, é meio grosseira, ela é meio ríspida, né? Tipo assim, cara, sai daqui, não tem nada a ver, deixa de ser palhaço. E aí esquecem que tem um sentimento ali, né? E isso vale para todas as mulheres aqui. E se lembrarem de alguém, compartilha esse link aqui, compartilha essa live aqui, para reforçar que a empatia vale para os dois lados. Se a mulher gosta de ouvir um elogio de um homem, ela também tem que saber dizer que ele é gostoso, que ele está bonito, que ele está bem vestido, que ele está cheiroso. E vice-versa, a mulher também gosta de se arrumar. Eu vou dizer para vocês, homens, a mulher, ela se veste, primeiro, para ela. Segundo, para o homem que ela tem, seja marido, namorado, seja o que for. E terceiro,
para as mulheres, para as outras mulheres, entendeu? É assim que funciona a cabeça de mulher. Então, elogie quando uma mulher se arruma, quando uma mulher tá bonitona, quando uma mulher tá charmosa, né? Eu que sei, é bem assim, mas viu? Então, Jefferson, estou amando o teu trabalho, continue sempre. Ó, Olha que aí, delícia viu? ouvir isso. Essa é uma forma de amar, viu? Isso é uma forma Ó, de amar e uma forma de expressar. Exatamente. E aí, o que a gente fala aqui, é importante trazer isso, né? Obrigado, Lorena, pelas tuas palavras, né? Quando a gente fala de amor, a gente está falando de prática, né? De expressar algo que nós sentimos na prática. Né? Isso nós não estamos falando aqui de relacionamento, nada disso. Nós estamos falando aqui de prática mesmo, de mostrar para a pessoa na prática o quanto ela é especial, o quanto ela traz algo importante para mim, seja através das palavras, seja através de uma ação. Então é importante que a gente possa entender isso, né? E independente se eu sou tímido ou não, eu preciso aprender a falar. E aí aqui estamos falando sobre amor, então eu preciso também, muitas vezes, dizer, não só dizer que amo, mas também mostrar através das minhas ações que amo as pessoas as quais fazem parte das minhas relações. Ó, a Fabiana nos avisou aí que o trem das 10 está vindo, hein? Eu acho que ele já está quase encostando aí. Ó, a Fabiana falou, Verdade. aí acaba passando dependendo da forma que fala. Exatamente isso aí, Fabiana. Nós estamos falando aí no caso da mulher, né? Que a mulher às vezes chega e ela é tão áspera, tão sem sensibilidade com o outro, né? Que acaba afastando e esse homem acaba perdendo essa essência, essa capacidade por timidez, por não passar por uma situação constrangedora, uma situação tão ruim assim. Mas assim, eu acho que a ideia, a gente começou de uma linha profissional e foi parar em amor, né? Acho que não tem melhor assunto para se falar que é o amor, maiores exemplos para se dar de comunicar, de se expressar do que o amor, seja ele na amizade com uma mulher, seja ele com um homem, ou de mulher para homem mesmo, né? E aqui a gente tem tantos exemplos disso, de vocês estarem participando, que quando vocês participam, vocês interagem aqui conosco, é um amor, é um carinho que vocês estão nos passando. Até porque também existe do lado de cá um carinho muito grande. A gente tem um cuidado de selecionar o que vai se falar, qual é o assunto que vai se abordar, porque vocês realmente são muito importantes, né? A Fábio está dizendo assim, só quero ajudar vocês no horário, mas podia durar no mínimo o dobro do tempo. Valeu, valeu, Fábio. Muito obrigada pelo carinho. Obrigado. Agradeço de coração toda essa participação com vocês. Isso nos fortifica, isso faz nós termos mais vontade de continuar nessa batalha, nessa mudança, transformação diária. Primeiro nossa, que começa sempre pela gente, e depois com os outros. O professor fala daí que eu falo demais, sou muito comunicativa. Legal, eu quero só agradecer também mais uma vez a participação de vocês, de todos vocês que estão aqui juntamente conosco, todas as vezes que a gente entra ao vivo, vocês têm nos acompanhado, têm contribuído, têm complementado as nossas falas, têm trazido também palavras que com certeza enriquecem o nosso conhecimento, que nos confortam, que nos agradam. Então a gente também está com esse propósito, mas vocês, muitas vezes sem querer, acabam também trazendo palavras que nos confortam também. Então quero agradecer a presença de vocês mais uma vez, e esperar vocês na próxima terça-feira, onde nós vamos ter mais uma vez o Papo Cabeça e trazendo aí assuntos bem interessantes. E também contamos com a colaboração de vocês no envio, né, de repente, de assuntos que vocês queiram que a gente discuta aqui no Papo Cabeça. Então, muito obrigado.